Programa Gente de Palavra, um oferecimento Rei das Carnes Gourmet, La Rioja Incorporation e Bidu Casa e Acabamento. Reconheceram a personalidade da foto? Eu vou dar uma dica para vocês. Sorocabano, pessoa hiper conhecida, desde jovem, desde moleque aqui, estudou aqui, fez carreira aqui, passou por um momento aqui. Não reconheceram? Vou dar uma dica que agora vocês vão reconhecer. Fez a Academia Barro Branco. Não, é o nosso queridíssimo Coronel Verlangieri. Coronel Verlangieri, é um prazer e uma honra tê-lo aqui no meu programa. Viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a você pelo convite e a oportunidade de nós revermos algumas coisas do nosso passado comum. Sem obrigado, dúvida. Daniel. Sorocabano, Sorocabano. nasceu onde? O Cerrado. Cerrado. General Carneiro, 1554, 1555. Eram as últimas casas da General Carneiro, do meu avô do lado direito e a casa do papai e mamãe do lado esquerdo. Eu fui o único dos 3 irmãos que nasceu em casa. Os outros 2 nasceram na casa dos meus avós. Todos sob os auspícios da parteira Dona Maninha. Antigamente usava muito isso, né, Coronel? Muito. Só usava isso. Não tinha outra forma de vir ao mundo que não ou naturalmente ou com a ajuda de uma parteira. E a infância toda foi ali no Cerrado? Foi ali. Ali estão minhas lembranças de criança e eu tenho lembranças com 3, 4 anos de idade que estão vivas até hoje. Aí. E ali o Santa Terezinha era ali meio perto. Então deve ter sido criado com o João Gabriel, com aquela turma toda ali. A gente ficava mais restrito no bairro mesmo. Mais né? restrito. Então o meu lado era ali a partir do Largo dos Oliveiras, que se tornou Praça Vera Cruz, e descendo a Luiz Mendes de Almeida, aquele lá do Largo do Divino. Então, ali meu avô tinha uma chácara no final da Avenida Curitiba, hoje Armando Panunzio, e ali era o nosso trajeto ali, estávamos ali sempre brincando, bicicleta. Família de quantos irmãos? 3. Os 3 homens? 2 homens e uma menina. A Dirce é a mais nova, ela é 7 anos mais nova do que eu, e o meu irmão é 4 anos mais velho do que eu. Então eu sou do meio. Ali estudou em que escola? Bem, eu fiz o jardim de infância que havia em Botucatu, na década de 50, 57, papai foi convocado para servir na Companhia Independente Seu pai de Botucatu. era da polícia? À época ele era capitão, era coronel da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Isso. Foi transferido quando você pequeno para Botucatu. Isso. E lá eu estudei numa escola chamada Rafael de Moura Campos. E essa escola foi onde aprendi as primeiras noções de escrever, de ter contato com trabalhos manuais. Me lembro, a minha sala, como era, as noções de higiene, a roupa que eu usava, uma sacolinha de um tecido, um gorgorão azul. E a gente fazia muitos trabalhos manuais. Eu tenho até hoje um trabalho em papel cartão, onde a professora desenhava e ela fazia os furos onde devia ser bordado. Então, alinhavos. É uma coisa que isso sempre me atraiu muito, sempre me encantou. Trabalhos manuais. Eu tenho a necessidade de fazer alguma coisa assim. E ficou até Botucatu até quantos anos? Nós ficamos até 59, 2 anos. Foi uma época prazerosa. Lá a mamãe engravidou e já estava esperando a minha irmã mais nova. Só que a Dirce nasceu aqui em Sorocaba em 1959, quando nós já estávamos aqui no final do ano, em dezembro. E quando veio para cá, foi para que escola? Aqui estudei no grupo escolar Antônio Padilha. Antônio Padilha. Dona Eugênia Moreira, minha primeira professora. Foi minha professora do Dona Eugênia. Foi minha professora Moreira. Naquela época tinha o curso preparatório, né? Pois é. Ela fez preparatório. Isso, depois, já nessa época, quando você fazia o ingresso ao colegial, eu tinha o curso de admissão. E bem em frente à casa do Badini, havia um casarão antigo,
De um lado era uma parteira e do lado direito era a casa da professora Eugênia Moreira. Foi lá que eu fiz o Então lá ela, preparatório para a ela nos admissão. preparava para irmos para o ginásio. O Né? ginásio. Daí você fez ginásio no Estadão. Fiz ginásio Estadão, depois eu fiz o colegial e quando estava no segundo colegial, eu já terminando o segundo colegial, eu passei na academia. E como a academia Academia Barro Branco. Barro Branco. São Paulo, né? Como era um colegial lá, era em 2 anos, tanto fazia ficar fazendo colegial aqui como eu já havia passado no exame, então acabei optando por refazer o segundo colegial inteiro, né? Porque a educação era totalmente diferente. Obviamente a base eram semelhantes, mas a carga horária, a forma de estudo eram bem rigorosas. Lá na Barro Branco, você no segundo ano aqui, no terceiro ano aqui, você terminando o segundo, eu fui para o Barro Branco. Foi o Barro Branco. Já passou no segundo colegial, você conseguiu passar no Barro Branco? Eu tinha 16 para 17 anos. E essa época você não tinha... Essa vocação veio do pai, do pai ter sido coronel, com aquela convivência, porque não só você, mas seu irmão também é coronel também, né? Meu irmão. Ela influi, porque nós nos vimos crianças dentro do quartel. Então, mas era um quartel diferente. Era uma tropa que ficava literalmente no quartel, aquartelada. Raramente ela saía para fazer atividades de policiamento, mas eles já existiam. Mas a base era uma reserva ativa do Exército, em caso de comoções, como foram revoluções de 24 e 32, Segunda Guerra Mundial. A reserva ativa sempre se fez presente, sempre foi a linha de frente, né? É uma reserva que vai à frente, né? E, obviamente, porque até ser mobilizado o efetivo das Forças Armadas, você tem uma condição de responder de pronto qualquer agressão que se faça. Barro Branco, quantos anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Isso. Na academia. Na academia. Coronel, saindo do Barro Branco, como aspirante, ficou em São Paulo? São Paulo. Sim, mas não conta agora não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o Gente de Palavra, aqui na sua Local TV, canal 23 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Coronel Verlangieri. Coronel, como nós estávamos comentando no bloco anterior, saiu como aspirante, ficou em São Paulo. Como é que foi São Paulo? Uma experiência totalmente nova. Você sai de um mundo acadêmico para ir se dedicar à linha de frente do combate à criminalidade, manutenção da ordem pública. E num lugar onde o ensino era teórico, nunca havia escutado falar sobre drogas, sobre problemas dessa natureza. A gente foi ter... A década de 70 é um divisor de águas que mostra muito claro para mim essa condição aí de mudança de comportamentos da sociedade. E as drogas, que a gente falava em bolinha, a gente escutava no ginásio, mas não sabia o que era bolinha, imaginava que fosse uma bola de gude grande, porque o sujeito tivesse uma dificuldade muito grande para engolir. E ele foi se habituando a ver cenas que não são comuns no cotidiano, e ninguém vê essas cenas e não vai ver jamais, porque são cenas terríveis, são cenas maravilhosas. Quer dizer, a realidade que o senhor tinha durante a academia, quando o senhor for para a rua, é um impacto. Sofreu impacto. Um impacto muito grande, porque você não imagina as dificuldades da comunidade enquanto você não vai até ela para sentir quais são os problemas,
quais são as mazelas, quais são as condições que fazem a vida maravilhosa, às vezes em um barraco simples, com muita dignidade. Não é isso, é uma questão de violência que se contrapõe com alegria, com um sorriso, com música, e com dor, com choro, com grito. É uma coisa assim meio que louca. Você tem que estar com uma estabilidade emocional muito bem sólida, para que você não seja vítima de um impacto tão grande que possa abalar a tua tranquilidade mental, a tua conduta. O senhor saiu como aspirante ainda jovem. Sim. Como é que é também esse impacto? Sai como tenente, né? Isso. Como é que aqueles soldados que estão lá fazendo carreira, os cabos, os sargentos, encontram uma certa resistência, tipo assim, se formou agora, não tem noção. Isso precisa ter muita habilidade para contornar isso também, né? Você falou uma coisa que é real, mas eu nunca tive problema nenhum de conviver com esse pessoal, mesmo porque eu também estava aberto a aprender. Nem sempre o oficial ensina a praça, muitas vezes a praça ensina o oficial. É uma questão de uma interação. Se você vai num trabalho, mesmo que você seja o gerente de uma fábrica, e você vai conhecer de uma determinada máquina, que o expert é o sargento, por que não aprender com ele? Eu acho que é uma questão de simplicidade da vida. A hierarquia é para facilitar. Coronel, e aprendeu bastante com esse pessoal? Eles tinham muito. É uma interação, uma troca diária. E sempre os respeitei. Sim. Aliás, eu sempre fiz questão de, além do cumprimento militar, que é a continência, pegar a mão dos policiais, que era uma quebra de paradigma, porque isso daí era uma coisa que não se via. Eu sempre fiz isso aí. Meu irmão fazia também. E nós não tínhamos nenhum tipo de problema, a carreira toda aí, e nós temos um relacionamento. Quando saiu de São Paulo, foi para onde, coronel? Eu saí de São Paulo, primeiro fiquei em São Paulo em duas áreas, na zona norte, pegando ali Santana, Jaçanã, Vila Nive, Vila Ede, Jardim Brasil, Imirim, Parque Novo Mundo, áreas que têm um contraste muito grande, de pontos extremamente urbanizados até áreas de favela. E de lá eu fui trabalhar na Zona Centro, uma área maravilhosa, mas uma criminalidade muito intensa. Lá nessa Zona Centro? Zona Centro. Pegava ali a Praça da Sé, o Parque Dom Pedro, depois a área ia até a Praça da República, todo aquele miolo, São Bento, Rua 15, e subia ali a Consolação, divisa lá na Avenida Paulista. Eu tinha um trabalho específico, eu trabalhava paisano, com 13 homens por dia. Os policiais, os praças trabalhavam dia sim, dia não. Eram 13 num dia, 13 no outro, porque é um serviço altamente desgastante. Nós começávamos algo em torno de 7 horas da manhã, parávamos invariavelmente 9 horas da noite. Um risco altíssimo, né? Altíssimo. Eu tive alguns percalços, mas estou vivo aqui. Eu tive um caso no Largo São Francisco, nós fomos prender um trombadinha, né, um menor infrator, e ele sacou uma arma, um revólver 22. Ele apontou para a minha barriga, apertou 3 vezes, e um dos sargentos que trabalhava com a experiência toda, ele teve um reflexo, ele já pôs a mão na arma e apertou, furou a mão do sargento. Poderia ter sido um tiro fatal, mesmo porque 22 é uma bala muito traiçoeira. Ao invés de ser uma arma possante que ela vai arrebentando os ossos, o 22 não, ele vai batendo, bate aqui, bate ali, ele vai fazendo uma serpentina lá dentro, faz um caminhar lá, ele faz um estrago violento. Aí como essa deve ter passado outros apuros, né? Tem que gostar também, né, dessa profissão. Eu né? sempre amei o que fazia. Nem um dia eu deixei de amar o que fazia. Às vezes na academia eu pensei em desistir, porque era um choque muito grande, aquela disciplina enérgica. Tá? Não que não tivéssemos acostumado na nossa casa tratarmos a vida dessa forma, mas era realmente uma cobrança diuturna, 23 matérias por ano, estudava de dia, tarde, de noite, tinha estudo livre obrigatório. Estudo livre. Estudo livre obrigatório. Isso é boa, hein? Você era obrigado a estudar, mas você tinha liberdade de escolher o assunto. Que bom, hein? Que bom. E quando saiu de São Paulo, veio para onde? Eu vim para São Paulo, eu vim para Sorocaba. Para Sorocaba. Eu estava como juiz na ficou auditoria militar em São Paulo, na segunda auditoria. E daí fiquei 2 anos em São Paulo. E daí, nesse ínterim, eu fui convidado
a vir trabalhar. Foi justamente quando houve a criação dos comandos de policiamento do interior. Era só o 7º aqui. Daí veio comandar o interior, veio para Sorocaba. Coronel Pascoal, o primeiro comandante aqui, eu vim para cá também. Em 1976 eu estava por aqui já. Ficou até quantos anos isso? Eu fiquei aqui em Sorocaba até 85. Até 85. Depois foi para São José do Rio Preto. Depois, mais adiante, em 85 eu fui promovido a capitão. E daí eu fui convidado pelo Coronel Milton, embora tivesse vaga em Sorocaba, para trabalharmos juntos na Academia de Policiais Militares, que é Pirituba, lá na base do Pico do Jaraguá. Fomos lá trabalhar, ficamos 2 anos também por lá. Experiência prazerosa, coisa de 3.000 alunos por ano, tal. Uma condição muito bonita, mas carência de recursos materiais. Nós não tínhamos nem salas de aula, era um prédio da antiga FEBEM, que foi destinado à Polícia Militar. Mas, depois de lá veio para cá. Depois disso aqui eu fui para Florestal, fui convidado pelo Coronel Claudionor Lisboa, que é aqui da região de Porto Feliz. Ele falou: Virangeli, vamos trabalhar comigo na Florestal. E era um sonho. Eu sempre gostei de meio ambiente, de bicho, de aventura, barco, moto. Então eu voava muito, pilotava muito. Eu saía junto com as equipes, que era uma coisa mais prazerosa para mim do que ficar atrás de uma escrivaninha comandando a distância, por teclado. E depois disso? Depois disso, eu vim servir novamente aqui no comando de policiamento interior em Sorocaba. Mas não conta agora não. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Daí sim, o coronel falando para a gente da sua vinda para Sorocaba. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, Coronel Verlangieri, que agora vai contar para a gente da sua vinda para Sorocaba. Coronel, quando veio a Sorocaba, veio como major? Como major. Vou cuidar da parte operacional do CPI 7. Fiz o curso para habilitar a promoção a coronel depois. Para chegar a major já tem que fazer um curso, que é um curso de mestrado chamado CLO. E depois o curso superior de polícia, que é o doutorado, que me habilitou a ser coronel um dia. E nessa estada aqui em Sorocaba, nós tivemos grandes oportunidades de integrarmos com a sociedade, que já tínhamos. Mas foi coronel também em São José do Rio Preto, né? Servi em São José do Rio Preto, foi o primeiro comando de coronel. Quando eu fui promovido a coronel... Quantos anos ficou lá? 2 anos. 2 anos. Fui designado a assumir a região, 137 municípios. Eu sei porque eu estive com o Marins em São José do Rio Preto. Exato. O Marins foi fazer uma palestra. No Verde. Isso, o senhor nos recebeu muito bem lá. E nós estivemos lá no quartel almoçando com o senhor. Isso. E depois de lá veio para Sorocaba. Depois vim. Foi uma época prazerosa. Uma pergunta, uma curiosidade para o pessoal aí de casa. Ser comandante da cidade em que nasceu, em que foi criado e que tem inúmeros amigos, como é que é isso daí? Não tem aquelas situações saia justa? O pessoal comete alguns erros, alguns probleminhas. E como é que é isso? Conta pra gente.
Então, sabe que isso é uma realidade, mas eu nunca tive qualquer tipo de constrangimento para dizer um não, ou ajudar as pessoas a serem... Se precisasse, teria que dizer, porque eu posso ajudar as pessoas a chegarem a um ponto que eu acho que é um equilíbrio, mas eu não posso ajudar as pessoas a se livrarem de uma multa que elas foram submetidas, eu fechar os olhos para um crime cometido, não posso, em absoluto. Infelizmente, no relacionamento cotidiano, você vê condutas que vêm até de pessoas que acabam sendo do nosso relacionamento, que incorrem numa infração, num ato perigoso. Tem que ser punido. Senão você não tem força moral para exercer o comando. Tanto é que quando eu vim para cá, houve um jantar entre amigos, foram 700 pessoas convidadas, foi uma surpresa para nós por conta dos amigos. E nesse jantar, um amigo querido, ele mandou fazer um chaveiro, e tinha a minha foto e o meu nome, telefone, tudo, né? E isso aí me constrangeu. Foi um gesto de carinho, mas me deixou constrangido, porque todo mundo tinha... Então todo mundo com esse chaveirinho no carro. Isso não era salvo-conduto para qualquer prática de irregularidade. Então que eu tinha que dar uma resposta para os policiais. Então eu falei para eles, vocês já viram esse chaveiro? Metade da cidade diz que é seu amigo, a outra metade diz que você é dono da cidade. Tudo conversa, né? Obviamente tenho muitos amigos e não tenho condições de ser dono da cidade. Mas já que todos são meus amigos, a pessoa que mostrar um chaveiro com a minha foto, tentando intimidar qualquer um dos policiais, eles me respeitam, me respeitavam e me respeitam até hoje, vocês têm o dever de dizer que se ele é seu amigo, o coronel é seu amigo, ele é meu amigo também. E sempre me conduzir como amigo dos meus policiais. São os homens que garantem o serviço na ponta da linha, são eles que fazem a cidade tranquila. Não é o coronel que vai lá, não. Eu ia junto, mas o cotidiano são eles, são os policiais. Sem dúvida. É soldado, é a cabo, é o sargento. Um belo trabalho. Estão na ponta da linha ali, correndo risco em todo momento, com a proteção do Pai Poderoso. Aí, Coronel, mudando um pouquinho de assunto, senão nós ficaríamos horas aqui, é uma delícia. Casado? Casado. Quantos filhos? Casado com Leila Maria Cruz Belangieri. Tenho 2 filhas. A Renata, ela é a mais velha, a Renata está com 36 anos, e a Fernanda mais nova com 27. As duas seguiram uma carreira voltada à saúde. A Renata se formou em medicina na Faculdade Estadual de São José do Rio Preto, e a Fernanda se formou em odontologia aqui na Unip, mas também muito dedicadas. A primeira, a Renata, se especializou em geriatria, mas gosta muito de socorrismo. E a Fernanda fez 4 anos seguidos de pós-graduação, 2 anos de odontopediatria e 2 anos de endodontia. E nesses 4 anos também fez algumas atualizações de cirurgia, e como a Renata se dedicam. Que maravilhoso. 2 meninas muito abnegadas, que me orgulho muito. Sem dúvida, tem que ter mesmo. E já me deu um netinho, a Renata me deu. Rafael. Grande Rafael, né? Rafinha. Rafinha, um abraço para você, hein? Um hobby, algum hobby? Muitos. Rapidinho, quais são? Fotografia, marcenaria. Eu preciso fazer trabalho manual, então eu gosto disso. Escrever. Eu escrevo diariamente. Eu não consigo receber um e-mail sem fazer uma consideração, uma reflexão, escrever um acróstico, uma poesia. Eu gosto muito de acrósticos. Tenho centenas deles lá. Eu vou guardando. Que gostoso. Coronel, que pena, nosso tempo está acabando, viu? Mas eu queria fazer um bate-bola rapidinho com o senhor. Coronel, família. A razão de ser da nossa vida, da sociedade. Não existe sociedade senão a família. Tanto é que os problemas sociais se devem à quebra de valores de família. Isso é fundamental. A família, para mim, é uma coisa sagrada. É o nosso templo. Não precisa ir nesta ou naquela igreja, desde que a sua casa seja um templo. Templo real, de prática, de cultuar Deus e cultuar os bons valores. Respeitar. Não existe família sem respeito, sem amor, sem carinho. É um aprendizado todo dia. E uma melhoria de nós como seres humanos, praticando esse relacionamento com sabedoria. Sucesso. Sucesso?
é não deixar o sucesso subir a cabeça. Ser coronel, ser presidente desta ou aquela instituição, são deveres acima de tudo, são responsabilidades. Aquele que almeja, tem a gana para ser um comandante, para ser uma coisa, dificilmente ele vai conseguir êxito naquilo se ele não tiver em conta que acima de tudo existe uma responsabilidade muito grande. Se as pessoas sabem desse nível de responsabilidade, quão grande ele é e quanto tem que ser verdadeiro, elas realmente não desejariam muito ser chefes ou comandantes. Sucesso é não deixar o sucesso subir na cabeça. Sucesso é você. Momento inesquecível. Vários. Uma viagem de submarino, meu casamento, uma viagem para a Antártica, a minha família, meus pais, meus avós, a minha juventude. Muitos, milhares, todos vivos. Que bom. Um ídolo. Um ídolo, Zuleika Sucupira Kenworth. Uma música. Uma música, Imagine. E tem uma que eu canto na rádio, que é Desativo. Aliás, eu precisava dar um abraço pro Décio Preventivo, né? Décio, grande amigo. Fala de você todo dia, fala de mim todo dia. Há 30 anos que ele faz isso. Na madrugada, né? Uma viagem. Uma viagem? Algumas, mas acho que a que mais marcou para mim na vida foi a viagem para a Antártica. É uma imensidão branca, é uma coisa deslumbrante, é uma coisa que talvez muito pouca gente tenha condições de fazer. E a viagem do submarino. A primeira parte da viagem foi em superfície, depois submerso, almoço sob a água, 10 horas de... Claustrófobos não podem andar de submarino. Não tem janela, não tem nada. É terrível, hein? Decepção, porque eu imaginava que tivesse uma escotilha para ver o oceano no fundo. Não tem nada. Cheiro de combustível, óleo diesel e batismo de fogo. Graxa na testa e comer com sal. Sonho. Sonho? Melhorar. Todo dia eu procuro melhorar. Todos nós temos defeitos, todos nós temos coisas a corrigir. Então, eu tento todos os dias melhorar como ser humano. Nunca fui uma pessoa extravagante, nada de vícios, já fumei. Não aconselho ninguém a fazer essa loucura. Bebida, eu sou abstêmio, eu tenho uma vida regrada. Sonho é dormir, mais do que eles cobram de mim. Eu durmo 2 horas e meia, 3 horas e meia no máximo por noite. Isso me satisfaz, eu não tenho cansaço nenhum. Essa noite cheguei em casa às 4 horas, estava em Campinas, acordei às 6h30 da manhã, estou aqui inteiro e vou para Campinas de novo agora, já fui passado por fora, nenhum tipo de cansaço. Quem é Coronel João Oliveira Verlangieri? Cidadão comum. Coronel, eu sou um cidadão comum, eu estou aqui para viver a minha cidade, amar a minha cidade, amar o que eu faço. Sempre tentei fazer o melhor de mim mesmo para exercer qualquer função que eu assumir. Sempre amei o que eu fiz, sempre adorei a nossa Polícia Militar. Eu sou o último coronel da Força Pública. A Força Pública perdeu essa condição em 1970, em 29 de maio de 70. E eu entrei ainda na Força Pública e tenho muito orgulho disso, de ser o último coronel do serviço ativo que pertenceu à Força Pública. Vamos aí, vamos em frente, todo dia aí, esperando que a nossa sociedade realmente recobre alguns valores essenciais de família e de condutas, de cortesia, de cavalheirismo. Isso eu sonho todo dia, de ver as pessoas atravessando a rua, essas coisas. Este é Coronel Verlangieri, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation, Rei das Carnes Gourmet, Bidu Casa e Acabamento.